Bom, dito isso, vamos ao relato de hoje, que é um relato médiozinho, tá? Mas é muito interessante. Anjos na igreja? Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, como já deve ter feito. Eu e minha mãe somos fãs do canal e amamos ficar horas vendo seus relatos. Eu tenho várias situações inexplicáveis para compartilhar, mas hoje eu vou contar algo que aconteceu com uma amiga da minha avó. Essa história me arrepia, porque a pessoa que contou não tinha motivos para mentir. Vou fazer uma breve introdução para que entenda. Todos os nomes estão trocados para seguir a regra do canal. Isso aí, muito obrigada. Vamos ao relato. A minha avó e a dona Lena, ambas falecidas, elas eram muito amigas, moravam no mesmo bairro e viviam a mesma religião. Digo viviam, porque ambas praticavam o catolicismo e eram membros ativos na igreja de São Francisco de Assis. Elas participavam do coral, da organização, dos preparativos e dos eventos realizados pela igreja. Enfim, em tudo estavam, de algum jeito, envolvidas. Por essa razão, a dona Lena tinha a chave da porta da igreja, para facilitar e agilizar quando fosse preciso fazer alguma coisa relacionada. Ana, quando tudo aconteceu, era época de vigília da Páscoa. Os católicos do canal saberão que é costume acender o círio pascal e velas, simbolizando a presença de Cristo ressuscitado no mundo. No dia que tudo aconteceu, foi dia de missa. E sim, aconteceu a missa. E assim se deu, né? Aconteceu a missa e durante a celebração foi aceso o círio pascal, que é uma vela grande que acendemos no tempo pascal. Essa ficava no altar, toda enfeitada. Segundo a dona Lena contou, durante esse dia, após a missa, algo ou alguém ficou sussurrando para que ela voltasse na igreja. Era uma voz insistente, no subconsciente, sabe? Mas ao mesmo tempo que pedia para que voltasse, algo falava, né? O que ela, né, ao mesmo tempo que pedia que voltasse, porque assim, não era fala uma voz, mas é uma intuição persistente, né? Não é bem, às vezes, uma voz, pelo que eu tô entendendo aqui. É quando aquela coisa fica martelando na sua cabeça e você nem entende por quê. E aquilo ficou, volta para a igreja, volta para a igreja. E então aí, ao mesmo tempo que aquilo ficava martelando, volta para a igreja, por outro lado martelava, mas o que é que eu vou fazer na igreja? Por que que eu tenho que voltar na igreja? Né? Não tenho nada para fazer lá. Por que que eu vou na igreja agora, meu Deus? E aquilo, volta para a igreja, volta para a igreja. E aqui, mas para quê? O que que eu vou fazer lá? Será que eu deixei a luz acesa? Ainda ela pensou, né? Mas aquela voz, aquela coisa, intuição, sei lá, foi tão insistente que, vencida por aquilo, a dona Lena resolveu voltar na igreja. Já era noite. Ela pegou a chave e caminhou até a igreja, que não ficava tão longe de sua casa. Quando se aproximou da porta principal da igreja, uma surpresa. De lá de fora começou a ouvir sons que pareciam com música, como se mais de uma pessoa estivesse cantando lá dentro, como um coral, o que era impossível naquele horário. Então ela escutou como se fosse um coral cantando dentro da igreja, mas naquele horário, que a igreja toda fechada. E ela não sabia de nada, porque ela era ativa dentro da igreja, né? Se houvesse um coral que ia ensaiar lá nesse horário, talvez ela saberia. Ana, eu não sei qual foi a sensação que ela sentiu. Eu teria medo. Mas ela foi corajosa. Rapidamente abriu a porta da igreja. E ao abrir, a surpresa foi maior ainda. Ela viu pessoas altas e em seguida ouviu vários bater de asas. Pá, 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 pá. Nesse mesmo momento que ela ouviu bater de asas, essas pessoas altas voaram
por todos os lados e de repente todos sumiram. Quando todos sumiram e tudo voltou, digamos, ao normal, a dona Lena focou a sua atenção para o altar. E lá estava. A vela do Círio Pascal estava tombada sobre ela estava tombada sobre o altar e acesa. Ana, a verdade é que tudo poderia ter pegado fogo caso ela não voltasse à igreja naquele momento. Será que algo ou alguém queria alertar, na verdade, sobre aquela vela acesa que caiu e poderia causar um incêndio? Seriam anjos na igreja cantando e depois voando? Bom, espero que tenham gostado do relato. Um beijo grande para você, para as crianças e para o Matheus. Um beijo para você, muito obrigada. Rapaz, se fosse só a parte já seria bem interessante, a parte daquela insistência, volta para a igreja. Aí ela chegou, né, tinha uma vela acesa, tombada em cima do altar, quase sempre tem uma toalha, né, ali, uma toalha ou alguma coisa que era bem possível começar a pegar fogo ali, né, espalhar, acontecer um incêndio. Então aquela coisa parece que sim, estava... E ela tinha a chave da igreja, fazendo com que ela evitasse isso, voltasse lá e visse. E essas pessoas altas, esse coral dentro da igreja, pessoas altas, mas ela não relata ver as asas, ela relata pessoas altas. E então ela escutou barulho, como se fossem de asas batendo, e aí essas pessoas começaram a voar ou subir e sumiram. Ela também não relata que eles saíram pelo teto, não sei. Começou cada um sair. Talvez aquilo já era para estar pegando fogo, mas é como se talvez os anjos estivessem ali guardando para aquilo não queimar até que ela viesse e resolvesse. Será? Gente, que coisa doida. Doida não, assim, muito legal, né? Imagina você chegar lá, escutar o coral dentro da igreja, ver esses possíveis anjos ou seres altos que estavam lá saírem voando pela igreja, e aí você entendeu o porquê da insistência de voltar lá. Poxa, porque tinha uma vela caída, acesa aqui, que ia pegar fogo em tudo. Aí tudo faz sentido. Muito legal. Bom, já aconteceu algo parecido com vocês? Sabe aquela coisa de volta ou não vai, ou vai agora, faz isso, faz aquilo, e você fica sem entender, gente, mas por que eu vou fazer isso? Aí quando você faz, você fala, entendi, era por isso que aquilo estava cutucando na minha mente. Porque ou evitou que algo acontecesse, ou se livrou de algo. Tem uns relatos assim aqui também, né? Ou a pessoa escuta aquilo, ou às vezes a pessoa ignora e quase se ferra depois. É bem interessante. Já aconteceu algo parecido com vocês? Manda o relato pra gente. Deixa aqui embaixo os seus comentários, sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e... Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Oi, Laia. Bom, então, voltando lá, vou ler um aqui que eu separei, que é Eu vi o amigo imaginário da minha filha. Vamos lá. Oi, Ana, meu nome é Fulana, sou de Olinda. Vim contar meu relato, espero que goste. Tudo começou quando minha filha foi para a escola pela primeira vez. Ela tinha apenas 2 anos. Por ser muito pequena, ainda ela falava pouco, mas percebi que depois de alguns dias ela começou a se comunicar melhor. Foi aí que notei que ela passou a falar sozinha e sempre muito irritada, parecia discutir com alguém. Eu perguntei com quem ela estava falando e ela disse que era com o Sábio, um amiguinho. Sábio, meu amiguinho. Fiquei pensando sobre isso, pois sempre a via irritada.
Resolvi ir na escola e perguntar se tinha algum colega dela com um nome parecido, sei lá, podia ser Sávio. Só que a professora informou que não havia ninguém com esse nome. Uma certa noite estávamos em casa e minha filha resolveu brincar com as vasilhas plásticas que estavam no armário, como era costume dela fazer a maior bagunça no armário. Então apaguei as luzes da casa e deixei apenas a da cozinha onde ela estava e fiquei sentada à beira da minha cama, pois a porta do meu quarto dava para a cozinha, e fiquei observando a mesma brincar. De repente, ela correu para dentro do quarto gritando que havia um bicho na cozinha. Eu perguntei que bicho, e ela simplesmente ficou encolhida no canto da cama. Então resolvi ir ver do que se tratava, quem sabe seria uma barata, mas não vi nada. Então voltei para o quarto e sentei na mesma posição que estava. Foi quando passou um vulto da altura de uma criança correndo de onde a minha filha estava, na cozinha, para a sala. Na hora eu não quis acreditar, fechei a porta do quarto e fui dormir. Mas aquilo começou a mexer comigo. Será possível que realmente minha filha estava vendo alguém? Numa tarde, minha sobrinha veio brincar com ela. Na sala da minha casa tem um centro de madeira, no qual minha sobrinha resolveu subir. Foi quando escutei minha filha gritar: "Não, Sábio!" E um barulho de queda. Corri imediatamente e vi minha sobrinha no chão e minha filha reclamando: "Não pode, Sábio! Não é para jogar ela no chão!" Fiquei apavorada. Meu Deus, será que era possível realmente ter algum ser ali que fez aquilo? Ainda bem que nada de grave aconteceu, porém minha sobrinha não quis mais brincar e pediu para ir para casa. Deixei ela em casa e na volta resolvi ficar observando minha filha brincar. Ela foi na cozinha, pegou um monte de vasilhas plásticas e colocou em cima do centro e começou a empilhar uma sobre a outra. Por um momento eu me desliguei dela e fui fazer outra coisa. Foi aí que eu ouvi ela reclamando de novo com ele. Ela dizia: "Não, Sábio, não derrube!" Corri e vi ela apanhar do chão as vasilhas e as empilhar novamente. Fui, sentei ao lado e fiquei observando. Foi quando, de repente, todas as vasilhas foram arremessadas para longe, bem ali diante dos meus olhos, como se alguém tivesse jogado todas. Eu fiquei com muito medo, peguei minha filha e saí de casa. E só voltei a entrar em casa quando minha mãe chegou. Fizemos uma oração por ela, repreendemos todo o mal que podia estar cercando ela e as coisas foram parando de acontecer, pelo menos com ela. Esse não é o único relato assombrado que tenho, logo enviarei outros. Espero que vocês gostem. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Aí, galera, amigo imaginário. Amigo imaginário que não é tão imaginário assim. Sábio, que nome para um amigo imaginário, hein? Imaginário. Eu que tô falando aqui, mas ela conversava com alguém e... Por quê? Será que só porque a garota é sensível, talvez, assim, né? Tem uma mediunidade um pouco mais aflorada já desde criança e isso ficou com ela agora. Era uma criança realmente ou era algum espírito se fazendo passar por criança pra ficar ali? Pra entrar em casa, pra entrar pelo meio... por meio da menina, né? Por meio da criança. Que bom que cessou, né? Parece que parou. Então vamos lá pro superchat. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Mãe, tem alguém no meu quarto. É uma moça que nos conta. Oi, Ana. Conheci a família Assombrado faz pouco tempo, nem acredito que demorei tanto. Ainda mais você sendo de Rio Preto. Eu não sou daí, mas toda a família da minha mãe é. Vocês já pensaram em fazer um podcast com os relatos? Adoraria. Várias pessoas pedem. Mas bom, bora pro relato. Se tiver nome, estarão trocados. Essa história aconteceu faz alguns anos.
Acho que eu devia ter uns 22 ou 23 anos e ainda morava na casa dos meus pais. Nesse relato, eu passo a grande parte dormindo, sonâmbula. Então eu vou estar contando de acordo com o que os meus pais falaram. Quando criança, sonambulismo era algo normal para mim até os meus 12 anos. Depois disso, nunca mais tive, com exceção dessa noite do relato. Uma noite, nos meus 22 ou 23 anos, eu acordei, entre aspas, na verdade sonâmbula, levantei e fui para o quarto dos meus pais. Abri a porta e comecei a chamar minha mãe. Mãe, mãe, mãe. Minha mãe acordou e perguntou o que foi. E eu disse, tem alguém no meu quarto. Tem alguém no meu quarto e ela não quer sair. Meu pai acordou também e perguntou o que foi, e minha mãe disse que não foi nada, que eu só estava sendo sonâmbula. Ela virou para mim e disse, filha, você está dormindo, volta para a cama. E eu fui. Na manhã seguinte, eu levantei e fui para a cozinha. Como era final de semana, meus pais estavam em casa e ambos estavam sentados na mesa tomando café. Eu sentei, comecei a tomar o meu café quando meu pai perguntou, filha, a fulana não vai levantar para tomar café? Aqui vou abrir um parênteses. O nome já é fictício, então tá. Filha, a Mariana não vai levantar para tomar café? E aqui eu vou abrir um parênteses. Mariana é uma das minhas melhores amigas. Nos conhecemos desde a 6ª série. E ela costumava passar a noite na minha casa. Mas não nessa noite. Então eu respondi para o meu pai. Ela não tá aqui hoje. Então, quem era aquela pessoa com você ontem à noite quando você entrou no nosso quarto? Perguntou meu pai. Nessa hora, eu e minha mãe olhamos para o meu pai sem entender nada. Minha mãe explicou que eu fui sonâmbula para o quarto deles na noite anterior, mas que eu estava sozinha. Quando minha mãe disse que eu fui para o quarto deles, eu realmente comecei a ter uns flashbacks de ter ido lá de noite, coisa que nunca aconteceu antes quando eu ficava sonâmbula. Mas só lembro de levantar e ir no quarto dos meus pais. Minha mãe falando para eu voltar para a cama e nada mais. Meu pai, então, irritado, achando que a gente queria pregar uma peça nele, disse que tinha sim uma pessoa comigo na noite anterior e só podia ser a Mariana. Porque era alguém bem alta e com cabelos longos e pretos atrás de mim. Características da minha amiga, que é bem alta mesmo, e na época ela tinha cabelos bem longos e pretos. Mas bom, não era ela. Meus pais começaram a discutir e minha mãe disse que ele só estava querendo me assustar, já que no meu sonambulismo eu tinha falado que tinha alguém no meu quarto. Meu pai disse que não escutou eu falando isso. E minha mãe lembrou que ele só acordou realmente no final da nossa conversa, quando ela já estava pedindo para eu voltar para a cama. Meu pai tentou mudar de assunto, mas no final das contas, agora eu sabia que eu tinha levantado, falado que tinha alguém no meu quarto e que meu pai viu alguém atrás de mim. Como que eu ia esquecer isso? Meus pais não são aquelas pessoas de irem todos os finais de semana na igreja, mas eles são bem espirituais. Minha mãe ligou para um pastor que ela conhecia e pediu para orar no meu quarto. Ele orou, ungiu durante 3 dias. Eu dormi na sala durante uma semana e foi muito remédio para eu conseguir dormir naquele quarto de novo. Olha, até hoje não sei quem era essa mulher ou o que tudo aquilo queria dizer. Aos poucos eu fui parando de pensar nisso, mas quando lembro, passo a noite em claro. A minha amiga Mariana odeia essa história, coitada, ser comparada com um espírito, ou seja lá o que era aquilo. Mas espero que vocês gostem desse relato. Um beijo para todos. Um beijo para você, muito obrigada. E aí a gente fica pensando, será que as pessoas, se elas estão dormindo, quando a gente dorme, a gente meio que sai do corpo, mas as pessoas que continuam no estado de sono, mas volta para o corpo, será que elas continuam vendo com os olhos do astral? E aí, nesse caso, mesmo ela levantando e falando, ela tá sonhando, ela tá no astral, e aí ela pode ver essas coisas lá. Será que todos os sonâmbulos podem ver coisas do astral,
onde eles estão andando. E aí, por algum motivo, o pai dela também viu o que estava ali. Mas será que os sonâmbulos... Só que não se lembram às vezes, ou sei lá o quê. É como se a gente saísse andando em viagem astral, só que dentro do corpo mesmo. Só que sonhando, né? Não sei, gente. Deixa eu dar mais beijos aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Próximo relato. Deveria ter avisado a ela. É uma moça que nos conta. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu era operadora de caixa numa loja de produtos eletrônicos. Eu sempre tive facilidade em fazer amigos. Alguns marcaram muito a minha vida e uma dessas pessoas foi a Selena, lembrando que os nomes estão sempre todos trocados. Uma dessas pessoas foi a Selena, que assim como eu, também era operadora de caixa e universitária. Apesar de trabalharmos na mesma loja, tínhamos horários diferentes. Eu começava o trabalho às 9 da manhã e saía às 6 da tarde. E a Selena chegava às 1 da tarde e saía às 9 da noite. Um dia eu estava voltando do almoço e a Selena não havia chegado. Quando deu por volta das 2:30 da tarde, Selena apareceu meio atordoada, dizendo que uma das rodas de seu carro havia saído enquanto ela estava dirigindo. Todos nós ficamos preocupados, mas ela estava bem e o carro estava na oficina. Por isso ela havia chegado atrasada. Cheguei em casa destruída. Parecia que eu havia trabalhado por dias. Tomei um banho e caí na cama. Foi então que tive um sonho horrível com a Selena. No sonho, eu estava na minha casa, onde estava tendo uma festa. A decoração da festa eram bandeirinhas amarelas, azuis e vermelhas. Havia um banquete enorme, uma fogueira e muitas pessoas dançando ao som de tambores. Então eu vi a Selena numa cadeira de rodas e a mesma estava sendo carregada por 4 baianas, uma em cada ponta da cadeira. Todos aplaudiam a entrada da Selena. Em seguida, a minha casa pegou fogo no sonho e todos começaram a gritar e a correr para fora da casa. Já no meio da rua, eu olhava ao meu redor e não achava a Selena. E foi quando ouvimos os gritos dela. Selena não conseguiu sair da casa em chamas, então eu acordei. Eu fiquei um tempo sentada na cama assustada. Chegando no trabalho, eu não contei sobre o sonho para ninguém, pois eu queria falar só para Selena. Bom, o tempo passou e quando vi, já estava na hora do meu almoço. Beijo, meu amor. Depois mamãe vai lá, tá bom? Não, meu amor, mamãe tá gravando. Não pode, meu amor. Daqui a pouco a mamãe vai lá, tá? Porque a mamãe tá gravando e eu perco a concentração com você do meu lado. Não, meu amorzinho. Vai lá, mamãe já vai lá, tá bom? A mamãe já vai pra lá. A mamãe já vai pra lá. Penélope, por favor. 30 minutos. Não. Oh, meu Deus. A mãe já vai lá, Pê. Tá? O Vitório tá com saudade de você. A mamãe já vai, Pê. Um beijo. Vamos lá. Então, pera aí. Ela chegou agora, aí ela quer ficar comigo. Eu já vou terminar aqui, eu já vou lá ficar com ela, quer ficar do lado. Mas daí ela não fica quieta, não. Ela fala que vai ficar quietinha, não fica não. Continuando aqui. Então, o tempo passou e quando vi, já estava na hora do meu almoço. E acabei esquecendo de falar com ela, acabei esquecendo de contar o sonho. Quando me lembrei, já era tarde. Como assim? Ao chegar no caixa onde Selena ficava, percebi uma movimentação estranha. Foi quando outras colegas me falaram que ela havia passado mal e tido uma convulsão. Então chamaram uma ambulância e àquela hora ela deveria estar internada.
Bom, no dia seguinte, ao chegar do trabalho, vi vários terços e papéis com orações grudados no armário da Selena. Passei um tempo ali achando que eu deveria ter sido uma amiga melhor, sabe? Foi quando uma outra colega de trabalho chegou e disse: ela está mal. Nenhum médico sabe o que ela tem. Ela não fala e não sente mais as pernas. Selena era passista de uma escola de samba e ótima dançarina. Os anos passaram e eu acabei saindo da empresa. Um dia, encontrando um ex-colega de trabalho que era pai de santo, descobri que a Selena havia feito um trabalho para amarrar um rapaz e a entidade o amarrou para ela. Porém, Selena não pagou o que a entidade havia lhe pedido. E essa entidade a deixou na cadeira de rodas. E foi só as orações das pessoas que amavam a Selena que não a deixaram morrer. Selena voltou a andar quase 3 anos depois, através de muita fisioterapia. Eu nunca contei isso a ela e me arrependo. Gente, ó, então, é aquela coisa, foi um acordo, não foi? Eu faço isso pra você, o que você tá querendo, mas eu quero isso. Se não, tem consequências, é isso? Gente, eu não sei, eu não entendo. Como eu já disse, eu não sei como funciona. Eu já vi algumas pessoas falando isso, falando aquilo. Enfim, não sei. Mas aqui é a história dela, né? E eu sempre vejo, assim, consequências também quando a pessoa faz o acordo e depois não cumpre com a sua parte do acordo. Então, pensem muito bem antes de fazer um acordo, uma promessa, né? Principalmente aí com o lado espiritual. Então, nossa, que coisa. Isso me lembrou um relato que uma pessoa conhecida minha contou. Um relato que aconteceu com ela, que teve um sonho também, que através desse sonho ela ficou sabendo de um trabalho que fizeram para ela. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos então começar a ler aqui o relato O Triste Fim de um Grande Feiticeiro. Olha só, é um relato médio, ele não é muito longo não. Depois eu leio um ou mais 2 aí para vocês, tá? O Triste Fim de um Grande Feiticeiro. Fulano, é um moço. Boa noite, Ana, meu nome é Fulano. Essa história acredito que sirva para um Edit Day. Ei, eu colocando as coisas aqui do Edit Day no dia que não é de Edit, gente. Mas vamos lá. Os nomes já estão trocados, inclusive do orixá que será citado. Trocou até o nome do orixá, ok? Ana, eu contei aquela história da Sandra, da amarração que deu certo demais. Pera aí, vou espirrar. Ana, eu contei aquela história da Sandra, da amarração que deu certo demais. Eu usei o nome Sandra, pois, se não me engano, o nome Edith ainda não havia sido associado a pessoas que recorrem à magia para fazer o mal. Eu e minha família moramos muito tempo na zona norte de São Paulo, e lá existem muitas pessoas praticantes de cultos afros, tanto candomblé quanto umbanda. Não sei bem o motivo, então tínhamos lá muitos vizinhos candomblecistas e umbandistas, com quem tínhamos amizade. Morávamos em um bairro periférico e conhecíamos uma família adepta do candomblé. Os pais e os 3 filhos eram todos iniciados e filhos de um mesmo Ilê. Ilê é terreiro, tá? Dentre os filhos, o mais velho, que vou chamar de Mário, era o mais próximo da minha mãe. Tinham a mesma idade e estudaram juntos alguns anos na escola. Mário era muito divertido, estava sempre de bom humor, mas isso ia mudar. Quando tinha 16 anos, ele foi iniciado no candomblé.
Então, como acontece com todos os adeptos da religião, ele passou a ser conhecido pelo seu nome, mais o nome do orixá ao qual foi iniciado. Então, agora ele era tipo Mário de Oxóssi. Ele mudou até o nome do orixá, lembre-se, não é isso. Enfim. Quando contei a história da Sandra, que era Edith, né? Eu havia dito que poucas pessoas têm o dom de fazer amarração. E também disse que poucas dessas pessoas descobriam ter esse tal dom. Mas infelizmente não se sabe ao certo como e quando Mário de Oxóssi descobriu. Se tornou... Mas infelizmente não se sabe ao certo como e quando, mas Mário de Oxóssi descobriu e se tornou arrogante. Ele se sentia melhor que todo mundo. Então ele tinha esse dom de fazer amarração, é isso? Gente, se tiver alguma coincidência, algum Mário de Oxóssi aí, é coincidência, tá? Ele só mudou o nome aleatório aqui, tanto do moço quanto do orixá, tá? Então, não... qualquer semelhança é mera coincidência de verdade. Os cachorros Ivan, né? Bom, tanto a sua família quanto a sua mãe de santo eram totalmente contra essas práticas. Mas Mário não estava nem aí. Em pouco tempo, ele largou seu curso. Tem uma hora que os cachorros ficam loucos. Eles veem uma bola de cachorro, assim, começa a latir e vai, e morder, sei lá o que, fica tudo doido. Bom, em pouco tempo, ele largou seu curso de cabeleireiro, que era o seu sonho, e passou a se dedicar inteiramente a amarrações. A fama dele se espalhava no boca a boca, entre pessoas que não têm amor próprio ou procuram vingança por serem enganadas por namorados ou namoradas. Quando completou sua maioridade espiritual, ou seja, 7 anos de iniciado, daí ninguém mais segurava ele. Ele cobrava o quanto queria e sempre tinha gente que pagava. O pior de tudo isso é que as amarrações dele sempre funcionavam. Vinha gente de outras cidades, de outros estados, dizem até mesmo que de outros países, procurar por ele. Ele ganhava muito dinheiro. Como não tinha apoio da família nem da sua mãe de santo, Mário dizia que todos tinham inveja dele, pois não tinham o seu dom, que ele sim tinha axé, era o escolhido do orixá. Se mudou para um bairro melhor, alugou uma casa e lá atendia sua clientela. Homens e mulheres desesperados, sem senso crítico ou moral. Logo, Mário pegou gosto pelo dinheiro, ganhava presentes caros de seus clientes, roupas, perfumes, joias, até carro e viagens ele já ganhou. E percebeu quão manipuláveis eram os seus clientes. Então Mário passou a exigir mais. Quando queria jantar em um restaurante fino, ligava para algum cliente e convidava, para a pessoa pagar o seu jantar. Às vezes queria ir em alguma boate cara, fazia o mesmo. Se queria tirar umas férias e viajar para a Europa ou para os Estados Unidos, fazia o mesmo. Nem sempre as pessoas para quem ele ligava se dispunham a levá-lo ou pagar a sua conta. Então, alguns dias depois, ele mexia... nem sempre as pessoas para quem ele ligava se dispunham a levá-lo ou pagar a sua conta. Mas aí, alguns dias depois, ele mexia na amarração de quem negava os seus pedidos. Aí a pessoa ligava desesperada, porque tinha brigado com o coitado que estava sob efeito do feitiço. Então ele pedia mais dinheiro e refazia o feitiço. Assim foi por anos. Nos mudamos e perdemos contato com Mário e sua família. No final de 2015, a minha mãe encontrou a irmã do Mário num shopping, que contou tudo que estou relatando aqui. E contou mais. Contou que 2 anos antes, em uma festa no Ilê, ou seja, no terreiro, que eles são filhos, Mário apareceu. Ele quase nem tinha mais contato com a família, portanto, não sabia da festa, mas apareceu lá só de cueca.
Ele não falava nada com nada. Parecia nem mesmo saber onde estava ou quem ele era. Ele estava sujo, magro, cabelo e barba imensos. Parecia uma pessoa em situação de rua. A mãe de santo, vendo que não conseguiria ter uma conversa com ele, e orixá não fala, chamou seu herê, que explicou a situação. Mário havia enlouquecido. Estava sem tomar banho, sem comer, e a sua cabeça estava perdida. O orixá o guiou até a casa, pois se continuasse assim, ele não sobreviveria. Foram tantos anos interferindo no destino e no livre-arbítrio das pessoas que a conta chegou. Mas nem sempre a morte é o suficiente. Tentaram fazer de tudo, aliás, ainda tentam. Banhos, trabalhos, boris para ver se ele volta ao normal, mas sempre com resultados efêmeros. Ele faz acompanhamento com psiquiatra que diagnosticou esquizofrenia. Mas assim como todos os trabalhos que fazem no ILE, os remédios são apenas paliativos. Tem dias que ele não se lembra quem é. Tem dias que ele volta ao passado e acha que alguma cliente vai procurá-lo. Mas na maioria das vezes ele simplesmente vegeta, sendo cuidado por quem ele humilhava e zombava. E pessoal, mais um relato aqui mostrando que não dá certo ir atrás dessas coisas, tá? Vejam, os próprios membros ali, eu não sei como diz, do terreiro ali, do candomblé, da umbanda que eles eram ali, ninguém concordava com essa prática de fazer amarração, para vocês verem como não é todo lugar que faz isso. Tem gente com cabeça no lugar, sabe? E não faz, sabe as consequências. Por isso que eu falei num outro dia aqui, pode pergunta aí para quem entende, para algum, mas que tenha boa índole, né? Pai de santo, não sei o que e tal, que não aceita fazer isso. Porque a conta chega, porque não é correto, não é certo fazer isso. Então, tanto quem procura por isso, quanto quem faz e mexe os pauzinhos, vai pagar a conta, né? Ou seja, vai pagar a conta, como ele disse aqui, a conta chega. Então, não dá certo. Pode dar certo por um tempo, mas dá ruim no fim. Vamos ler um outro aqui, já que estamos no negócio da entidade aqui, tudo tem um relato aqui que chama Zé Pilintra. Vamos ler? Oi, Ana, antes de mais nada, quero parabenizar você pelo canal e gostaria de relatar o que aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, eu sou do Rio de Janeiro e o que aconteceu comigo foi em 2018, no Rio Grande do Sul. Eu morei lá por 1 ano e 7 meses e sempre tive uma ligação muito grande com o seu Zé Pilintra. Eu tenho ele como meu verdadeiro amigo e eu sinto muito forte a presença dele. Cheguei a fazer parte da casa de Umbanda e sempre tive respeito por essas entidades. E um dia, voltando do trabalho para casa, era por volta da 00:20, eu descia do ônibus em um bairro vizinho e tinha que andar uns 15 minutos até chegar à minha casa. Era só eu na rua e os cachorros. Mas eu sempre tive fé no Zé. E nesse dia eu pedi com toda a fé para que o Zé me levasse em casa, para que nada de ruim acontecesse comigo, pois as ruas estavam escuras e desertas, e só se ouvia os meus passos. Eu entrei numa rua bem estreita, e por algum momento, me deu medo, mas continuei andando e pedi: Zé, não me deixe, por favor, me leva até em casa. E quando eu já estava no meio da rua, a rua era uma subida, eu avistei um homem descendo essa rua cambaleando. Ele parecia muito bêbado. Me deu medo. E eu pensei, e agora que eu vou ser assaltada? Zé, me proteja e não deixe que esse homem faça algo de ruim comigo. Quando ele ia se aproximando, ele veio até mim e estendeu a mão e me cumprimentou. E falou: tá tudo bem com você? Fique bem, vai ficar tudo bem.
Ele apertou a minha mão bem firme e eu senti uma segurança e aí ele soltou. Ana, quando eu olhei para trás, aquele homem tinha sumido. Desapareceu do nada. E não tinha como ele correr, até porque ele estava bêbado. E a rua era bem comprida, não daria tempo. Eu só sei que eu chego a me arrepiar toda vez que lembro disso. E eu tenho certeza que era o meu amigo Zé Pilintra que se materializou e mostrou que não estava naquele momento, que eu não estava naquele momento sozinha. Fui andando até a minha casa e graças a ele não aconteceu nada de ruim comigo. Eu tenho uma enorme gratidão e amor por ele. Obrigada pela atenção e um grande abraço. E apareceu bêbado, tá cambaleando, mas tava... Agora, será que era... É que sumiu, né? Que o homem sumiu. Mas eu penso, será que era ele que se materializou como um bêbado na rua? Ou ele usou o bêbado para dar um recado a ela e dizer que ela poderia continuar e estava tudo bem? Mas é que como o homem sumiu, né? Aí fica meio... Pode ser ele mesmo. Será que tem mais algum aqui? Agora eu quero tudo mesmo, no mesmo sentido. Olha, chegou um aqui. Vamos ver. Vamos ler, sei lá. Olha lá. Ele tem encruzilhada no título. Então, vamos ler aqui. Que não sei o que é, mas vai lá. Último relato, tá? Boa tarde, Ana e Matheus. Meu nome é Fulano, tenho 28 anos e sou de Catanduva, aqui do lado. O caso aconteceu em Bandeirantes, no Paraná. Eu fazia curso na usina de açúcar e álcool. Dia normal, chegando no intervalo, eu perguntei para os meus amigos se queriam matar as 2 últimas aulas. Ninguém quis. Então fui sozinho. Andei 2 quilômetros a pé na pista, no breu. Que coragem, gente. Andei 2 quilômetros a pé na pista, num breu, e nada aconteceu. Mas chegando perto da minha vila, tinha uma estrada que todos chamam de Rosinha, que fica em uma encruzilhada. É muito escuro, mas decidi ir mesmo assim. Já era umas 11h30 da noite e eu na estrada de terra via os cavalos no pasto e umas vacas. Então comecei a ouvir latidos, muitos latidos. Imediatamente pensei que era por minha causa, né? Porque naquela rua morava um senhor que todos conhecem como Peixeiro e os cachorros eram dele. Peguei um pau para me proteger, caso os cachorros me atacassem. Então, no meio da estrada surgiu uma bola de altura mais ou menos... Na altura mais ou menos do meio do corpo, é isso? Assim? Dourada. Eu juro que pensei que era o peixeiro. E comecei então a falar: opa, eu só tô de passagem. E percebi que não respondia. Fiquei alerta, parado no meio da rua de terra, esperando ser respondido, mas nada acontecia. Então a bola apagou e logo em seguida acendeu. Olha, eu conheço o farolete. Não era, porque o farolete tem aquelas marcas arredondadas em torno da luz. E pensei no lampião, mas também não teria que ser aceso no pavio? Com certeza também não era. E comecei a me questionar de umas coisas, é isso? 1. Percebi que os cachorros não vinham avançar em mim, mas sim estavam vendo aquilo que eu estava vendo. Eu acredito que eles viram isso antes de acender e começaram a latir. 2. Ela acendeu e apagou 2 vezes em seguida. Então fiquei com medo e não tirava os olhos daquilo que eu não sabia o que era. Mas de repente, Ana, a bola começou a vir na minha direção devagar. Mas não deixei se aproximar, pois eu comecei a voltar cada vez mais rápido. E a bola cada vez mais rápido também. Corri em direção ao começo da estrada, que dava no trilho que dava na rua. Então corri, mas corri como nunca havia corrido. Mas parei, olhei para a estrada e a bola parou no começo dela e apagou. Entretanto, muitas pessoas falavam para mim que a Rosinha
era assombrada por ter barracões com janelas pregadas como senzalas, mas nunca havia visto nada do tipo. E outra, eu percebi que aquilo não me queria ali na estrada, me expulsou dela. Por fim, procurei saber se alguém havia visto por meio do YouTube e vi relatos de pessoas que também viram e que foram perseguidas por aquilo. Perguntei para um senhor bem mais velho se ele sabia o que era e ele me disse que se tratava da Mãe de Ouro, que se você a pegasse, acharia ouro, mas falei para ele que nunca teria feito isso mesmo por ouro. Eu morri de medo. Obrigado, sou grande fã de vocês, espero poder tirar uma foto com vocês, abraços, espero que fale esse caso, porque para mim eu vou lembrar até o final da minha vida. Então, a minha mãe já viu bolas de luz no sítio, ela falava que era o boitatá, mas nunca foi tão perto. Tem um relato aqui de uma bola de fogo, mas a bola de fogo tinha até rosto e abria e fechava a boca. Foi presenciada por mais de 20 pessoas no local e ela ficou por mais de minutos, vários minutos, sobrevoando as pessoas ali, tipo, impedindo que elas passassem na estradinha. E a moça fala que ela tinha um rosto tipo de caveira, mas era uma bola de fogo grande assim, e ela abria e fechava a boca e ia atrás das pessoas. Ela falou que tinha um monte de gente lá. Tava todo mundo saindo do galpão que trabalhavam, e aí alguém brincou zoou com, sabe? Falou, se é tal coisa, aparece então, sua não sei o quê. E aí o negócio apareceu. E era uma bola de fogo. Agora aí, você falou que era uma encruzilhada, mas tinha trabalhos, essas coisas lá, oferendas. Às vezes é alguma entidade que falou, vai trabalhar aqui, o que você tá fazendo aqui? Ou até te livrando do perigo, porque às vezes é perigoso, né? Tá num lugar desse, tarde, escuro. E aí, tipo, deu um chega pra lá pra você sair de lá logo. Vai saber. Então, chamava de mãe de ouro, tem a mãe d'água, não sei se é luz também. Minha mãe falava boitatá para as luzes que ela via no meio minha avó também, no meio dos eucaliptos por lá. E era sempre uma bola alaranjada, dourada, acho que é. Vai saber. Alguém já viu algo parecido? Deixa nos comentários. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Quando morava entre 2 hospitais. A moça que nos conta esse relato diz que isso é sobre um período em que ela morou entre 2 hospitais e foi uma fase na vida dela em que ela estava bem sensível a esse mundo espiritual. Há 4 anos atrás, ela e o marido se mudaram para uma grande cidade com o objetivo dele, o marido dela, fazer uma residência médica. Como eles não conheciam ninguém naquele lugar, eles resolveram procurar um apartamento perto do hospital, perto de onde ele iria trabalhar. Assim já pouparia tempo, né? Do que ficar viajando para ir até o trabalho, já estava ali do lado. Ficaram morando então entre 2 grandes hospitais, onde obviamente circulavam por ali muitas pessoas doentes. E ao andar pelo bairro, ela ficava bastante compadecida ao ver ali muitas pessoas com sondas, lencinho na cabeça, até crianças que você observava que estavam ali fazendo o tratamento dessa doença tão triste. E ela disse que o apartamento deles era bem pequeno mesmo, do estilo apertamento, sabe? Bem aqueles de estudante. Então qualquer som dentro ou fora dele era bem audível, ele sabia identificar todo tipo de som. Elevador, andando na escada, quem estava saindo, quem estava entrando, corredor, o que era tudo bem identificável. Inclusive ela sabia até os horários das pessoas ali dos outros apartamentos por conta dos sons. E ela estudava à noite, era uma pessoa noturna, então ela chegava da faculdade e já começava a estudar pela madrugada. Ou seja, né, aproveitava o silêncio da madrugada também para estudar, e aí de manhã era aquele soninho gostoso que ela tinha. Porém, mais de uma vez era de manhã que ela sentia uma movimentação estranha ao redor dela no apartamento, justamente quando todas as outras pessoas estavam cada um em seu horário de trabalho ou de estudo.
Tipo, não tinha muita gente, não tinha quase ninguém ali nos apartamentos naquele horário. Mas ela sentia uma movimentação por ali. Acordava muitas vezes achando que o marido dela tinha voltado do trabalho, mas a hora que ela levantava e olhava, não era nada. Uma vez ela acordou com um barulho forte na cozinha. Ela levantou, catou o que deu para catar na mão para poder se defender, foi nas pontas dos pés achando que era alguma invasão na casa dela, mas chegou lá, também não tinha nada. Nem nada de janelas abertas que pudesse ter batido com vento, nada. Com o tempo, ela foi se acostumando com essa situação. Mas era estranho isso acontecer geralmente quando ela estava sozinha em casa, até quando os vizinhos não estavam por perto. Já adaptada com essas estranhezas, ela começou a se convencer que talvez esses fenômenos tivessem a ver com aquele hospital que estava ali do lado. Afinal, o marido dela é médico. Então vai que alguns pacientes dele, que não estavam mais entre nós e não sabiam, estavam por ali. Até que ela começou a perceber que, conforme os dias passavam, a sensação de gente ali no apartamentozinho dela era cada vez maior. Parecia que cada vez tinha mais gente lá. Ela sentia estalos no ouvido dela, sabe? Uma pressão, como quando a gente desce a serra ou quando viaja de avião, faz assim no ouvido. Ela acordava com esse som muitas vezes. E essa sensação vinha acompanhada de coração acelerado, suor frio, gelo na espinha, e ela sentia mesmo que tinha ali, junto com ela, 2, 3, 4 pessoas dentro da casa dela, enquanto ela estava deitada na cama. Sabe naquele estado de preguiça mor, que você não quer nem saber de levantar para ver o que está acontecendo? Até então ela estava até legal com isso, tava beleza, estava acostumada, estava nada além disso acontecendo, mas um dia que ela estava deitada muito cansada, porque ela tinha estudado a madrugada inteira para uma prova, ela não estava com paralisia do sono, ela estava assim, simplesmente com preguiça mesmo de se mexer ali na cama. E após o ouvido dela dar aquela pressão, aquela estalada assim, não uma, 2 vezes, aí ela gritou: "Pô, me deixa dormir!" Nesse momento, ela sentiu um puxão no dedão do pé direito dela, que o puxão foi tão forte que levantou a perna dela da cama. Ela diz que está sem dormir até hoje. Ela conta que deu um pulo da cama que quase caiu no chão, de tão rápida que foi a reação dela. E não tinha ninguém de carne e osso ali. A partir desse dia, ela passou a fazer orações por aquelas almas. Diariamente, ela rezava por elas. Muitas vezes em voz alta, dependendo da movimentação que ela sentia lá, tentando orientá-las a seguirem com o espírito de luz que havia lá, pois o tratamento delas não era mais de competência do marido dela. O médico agora seria outro. E incrivelmente a situação foi melhorando. Diz que a casa dela até parecia maior depois que ela começou a ajudar aquelas almas a seguirem o seu caminho. E ela diz aqui que, graças a Deus, não era nada de ruim. Só pessoas que, assim como nós, não entendiam o que estava acontecendo com elas. Após sentir esse toque espiritual não muito delicado no dedão do pé, ela tomou consciência que todos nós podemos ajudar quem precisa e devemos ajudar. Diz que no dia ela achou que ia morrer de susto, mas esse susto foi necessário para ela poder sair da zona de conforto dela, da zona cômoda dela, e poder olhar um pouco mais para o outro. Diz que trabalhar nossa espiritualidade pode ser simples e, ao mesmo tempo, de enorme utilidade para quem está precisando, para quem está perdido. Imagina só uma daquelas crianças cujo corpinho não resistiu à doença e sem entender o que se passa com ela. Ela diz que dá uma dor só de imaginar. Então não custa nada doar um tempinho e fazer uma oração para essas almas encontrarem o seu caminho. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Para ele não dormir sozinho, vamos ver? É uma moça. Olá, Ana, olá, assombrados. Esse relato foi contado por uma amiga minha, que adora o canal, mas disse que tem vergonha de mandar para vocês. Então resolvi eu mesma escrever. Ela tem vergonha, eu vou falar.
Aconteceu há pouco mais de 2 anos no Rio de Janeiro. Os nomes já estão trocados. Bem, a minha amiga Joana morava em um apartamento com o marido, Pedro. O avô do marido, senhor José, e o cachorrinho Pingo. Troquei até o nome do cachorro, escolhi esse porque realmente era um pinguinho. Tá. Pingo gostava de dormir aos pés da cama do senhor José. Onde o vozinho estava, lá estava ele. No início do mês de junho do referido ano de 2016, o senhor José teve um mal súbito de madrugada. Foi socorrido pelo SAMU, mas infelizmente faleceu. Joana contou que o dia do velório e posterior ao enterro foi extremamente triste. Não só pelo falecimento do senhor José, mas também porque o tempo estava nublado, caindo aquela chuvinha fina e gelada, enfim, para deixar o clima ainda mais pesado. No início da noite estavam de volta ao apartamento, naquele clima horrível, e vendo as coisinhas do avô no quarto dele, choraram ainda mais. Só a Joana reparou que o comportamento do Pingo estava estranho. Ele parecia acompanhar alguém pelo apartamento, às vezes sentado e olhando fixamente para um ponto qualquer. E ele tentou falar para o Pedro. Ela tentou falar isso para o Pedro, mas ele deu de ombros. O que ela compreendeu, lógico, ele acabara de perder o avô. Tomaram banho, não jantaram, pois não tinham apetite algum. Pedro foi deitar-se e ela ficou assistindo TV, com um Pingo ao seu lado. O comportamento estranho continuava. Deitado ao seu lado no sofá, às vezes dava latidinhos e rosnava baixinho olhando para o nada. Ela me disse que ficou um pouco assustada, mas como Pedro preferiu não dar atenção e se preparou para dormir. Pedro estava deitado, mas ainda acordado, chorando um pouco. Joana perguntou se ele deixaria Pingo dormir com eles. Afinal, ele estava acostumado a dormir com o senhor José, e ele disse que não. Tadinho! Ela deu boa noite ao Pingo, entrou no quarto e deitou na cama. Passado pouco tempo, quando ela estava quase pegando no sono, o Pingo entrou correndo, choramingando no quarto, indo direto para o lado do Pedro. Ele acendeu o abajur e perguntou por que ela não fechou a porta. E ela pensou um pouco, se desculpou porque não lembrava se tinha fechado a porta mesmo, levantou, colocou o Pingo para fora, fechou a porta e deitou. Pingo começou a latir. A porta abriu e lá foi ele correndo pro lado do Pedro de novo. A Joana então falou, você não fechou a porta? Olha aí, ele empurrou e entrou de novo. E o Pedro falou que ela viu que ele fechou a porta, ao que ela retrucou que ele provavelmente havia apenas encostado e não fechado, talvez como ela própria fez na primeira vez. Então Pedro levantou pela segunda vez, pegou Pingo no colo, colocou ele do lado de fora, fez um pouco de carinho e entrou, empurrando bem a porta contra o batente para garantir que estava realmente fechada. Deitou ao lado dela, mas não dormiram. Ficaram alguns minutos conversando, com o abajur ainda aceso. Pingo começou a latir desesperadamente do lado de fora do quarto. E quando eles olharam para a porta, a maçaneta se moveu. A porta abriu completamente. Poucos segundos depois, o Pingo entrou e pulou na cama. Coisa difícil para ele, que era pequenininho. Os dois olharam um para o outro, sem reação. E, claro, decidiram deixar o cachorro ali para ele não dormir sozinho. Desde esse dia, o Pingo só dorme na cama dos dois, encostado em um deles. Hoje eles moram em outro local, mas mesmo assim o Pingo só dorme se for com eles. Lembrando, na data do ocorrido estava frio, então estava tudo fechado, não podia ser vento. E vento não abriria a maçaneta da porta. Muito menos o Pingo, que não tinha estatura para alcançá-la. E mesmo que tivesse, como ele abriria uma maçaneta arredondada? Enfim, ela comentou comigo que acha ter sido uma visita do senhor José.
Mas eu penso, se fosse ele, o Pingo teria rosnado? Eu acho que não. Não sei. Não sei se é assustador, mas é sobrenatural. Beijo pra você, Matheus e as crianças. Eu acho muito bem que pode ser o avô, que ainda tava por ali, como ele tava sempre com o Pingo, pra não deixar ele sozinho, ele abria a porta, fala, pode entrar aí. Pode entrar. A rosnada, às vezes, é pra pedir pra abrir a porta, não é? A roliça que faz isso às vezes. Ela fica do lado de fora, fica... Ela faz assim. Ela dá aquela... Não sei se é... Não é bem um rosnado de raiva, assim. Mas ela fica gemendo. Fica fazendo assim pra entrar no quarto. E se você não abrir, ela enche o saco a noite inteira. Então, tudo dorme no quarto. Também. Tudo que nem o Pingo. Ah, então pode ser mesmo o senhor José que abria pra ele entrar. Ó, deixa ele dormir, ele tá acostumado a dormir comigo, agora não pode mais, então. Legal. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.